Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acordar. No vídeo de hoje, eu senti de trazer, essa temática, ser ou não ser. O que na verdade isso significa, né, pra gente ir, entendendo o que na verdade a gente precisa aí ter de clareza realmente para compreender, tá, esse processo, essa movimentação que vai acontecendo naturalmente, tá, ao longo da nossa jornada evolutiva. A gente vai ter que, ter um discernimento, de fato, do que vem a ser o ser e o não ser, tá. Eh, Nesse movimento a gente vai compreendendo que existe, o que a gente chama de ego, tá, o que a gente chama de mente, muitas vezes também, tá. Vai depender aí, né, da cultura, da vertente espiritual, religiosa, enfim, tá. Existem muitos conceitos para isso, então a gente precisa ir ao cerne da questão, tá, a essência disso, de fato. Então quando a gente está falando de ego, de mente, a gente está falando do não ser, do not self, tá. E o que isso significa? Significa que você, tem uma via, por assim dizer, né, muitas vezes ilusória, mas é necessária, tá, que se haja, para que você tenha essa movimentação, né, de maior libertação dentro do seu processo, em que você vai sendo direcionado, sendo condicionado, sendo influenciado, tá, pelo meio em que você vive, desde o momento ali da concepção, desde o momento que você está, vindo, sabe, ao mundo, viver essa experiência de vida específica, você já vai recebendo condicionamentos, influências desse campo, tá, desse lugar, desse local, do ambiente, das pessoas, que você vai ser inserido. Então você já vai recebendo uma amostra, por assim dizer, tá. Então a gente já vai sendo influenciado antes mesmo, de vir de fato, pra cá, acordar os nossos olhos e perceber, essa realidade aqui na forma física, tá. Então existe um movimento, de preparação, vamos dizer assim, em que a gente já vai recebendo, tá, meio que sinalizações, meio que sinais do que a gente vai viver aqui, tá, e as nossas temáticas de vida. Então, cada um vai viver de uma maneira muito específica, né, a sua jornada aí, porque vai recebendo, tá, dentro do seu ambiente familiar, principalmente, né, que é o primeiro que a gente recebe muita influência, eh, vai recebendo, né, no nosso código genético, certas movimentações energéticas, tá. E tudo isso vai sendo, absorvido e a gente vai nutrindo aí, tá, eh, ou, né, para um lado ou para o outro, é sempre uma polarização. A nossa mente ela sempre trabalha dessa maneira, sempre levando a gente para aquele lugar ou de vítima, sabe, dentro daquela questão, ou então de agressor, né, ou, em um extremo ou o outro, tá, ou compensando, ou para lá e para cá o tempo inteiro, sabe. E não indo para justamente, a essência daquela energia, daquela frequência, tá. E é justamente nesse sentido, que a gente acorda, vamos dizer assim, o nosso ser, para perceber, o que a vida, nos apresenta, o que as situações, as pessoas, né, os nossos conflitos diários estão demonstrando para nós, o que a gente precisa ali, realmente trazer à tona,
tá? Para que seja incorporado o nosso potencial luminoso, vamos colocar assim, tá? Para que seja mais fácil de ser entendido. Então, o nosso maior desafio justamente é conseguir compreender o que é eu de fato, o que eu vim aqui para viver e experimentar, né, fazer esse filtro, como que eu faço esse filtro, como que eu vou saber, porque desde, né, o início essa jornada, eu já fui profundamente condicionado, eu já fui, muito influenciado, e eu já esqueci, né, da minha essência, de quem eu sou, daquele ponto, de neutralidade que eu preciso para ver as coisas de forma mais clara, aquilo que verdadeiramente é para mim, que eu preciso me nutrir e que eu preciso lidar na minha vida. Então a gente vê muito essas confusões acontecendo e cada vez mais, né, nesse meio agora, que a gente está de muita informação, de muitos dados, de uma matriz recheada, de coisas, para nos fazer com que a gente se distraia realmente, né, para nos distrair do nosso ser de fato, tá. Então é um desafio mesmo, tá, não é algo fácil de ser feito. Exige de todos nós, né, uma movimentação ativa, de coragem, de ousadia, de enfrentar, de entender, de compreender cada aspecto, cada detalhe, tá, da nossa frequência, do nosso planejamento, tá, daquilo que a gente realmente se dispôs a vivenciar aqui. Então, por conta de fazermos o nosso planejamento de alma, né, a nossa essência, saber que a gente ia precisar de mapeamento, de ajuda mesmo, de auxílio, né, nessa caminhada, a gente, fez esse processo, de enviar realmente, luz, por meio de mecanismos, tá, por meio de ferramentas, por meio de conhecimento, instruções, enfim, para que a gente conseguisse cumprir o nosso propósito maior aqui, tá, em todas as nossas missões que a gente veio para fazer aqui, né. Então a gente tem aí desde o micro ao macro, tá, movimentações que a gente vai percebendo que a gente precisa fazer ao longo da nossa trajetória. Então existem aquelas movimentações bem minuciosas de detalhes e existem aquelas que são, dentro de um espectro maior, mais amplo, tá. Então a gente vai percebendo, eh, que devagar a gente vai sendo colocado nesse lugar, de identificar o que é meu e o que não é meu. O que eu não deveria estar, focando a minha atenção, o que está me distraindo, por isso que distrações não é somente aquilo que a gente, pré-concebeu, que a gente muitas vezes, percebe muito na cara, tá. Existem muitas, vias, vamos colocar assim, né, atalhos, sabe, curvas que a gente não deveria estar fazendo e a gente se coloca para se distrair mesmo, tá. E tudo isso que eu tô trazendo não é para você se colocar em um lugar de culpa e de julgamento, tá. Mas é para você perceber, tá, somente observar que isso é uma realidade, algo que realmente acontece, tá. Então, quando a gente tá consciente desses movimentos, a gente consegue, vamos dizer assim, evitar que a gente vá por uma via que não é nossa, sabe. E assim a gente economiza o que a gente chama de tempo, que é a nossa energia, e a gente consegue andar em alinhamento, que a gente muitas vezes coloca, né, dessa maneira, em alinhamento, dentro do planejamento que a gente fez do nosso caminho, né. Então, já temos, essa ajuda divina, através dessas ferramentas, através desses mecanismos, tá.
para que a gente consiga mapear aí e se manter, né, dentro das coordenadas que são enviadas pelo nosso próprio superior, tá? Então, para nossa essência, tudo acontece ao mesmo tempo. É só para nosso aspecto mais mental que a gente precisa, né? Meio que desse discernimento de uma coisa para outra, de um tempo para outro, tá? Não tem problema, é natural, faz parte do processo. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? O gráfico do meu desenho humano, para vocês, para exemplificar, para mostrar, tá? Como que se dá essa leitura básica do ser e do não ser. É básica, mas ao mesmo tempo é bem profunda e bem diferente de tudo aquilo que a gente já está acostumado aí, na grande maioria das vezes, né? Tô falando aqui dentro de uma visão geral mesmo, né? Então, muito poucas pessoas vão acessar essas informações, porque elas são para poucas pessoas, tá? Para as pessoas que já estão preparadas, tá? Para lidar com esse nível de consciência, tá? Então, isso se dá naturalmente. Se isso veio para você, se surgiu no seu campo, é aquela coisa. O campo, ele é inteligente. A natureza, a vida, ela é inteligente. É uma sabedoria para muito além da nossa compreensão. Então, a gente precisa confiar, tá? Na natureza, no campo. Tudo que vem pra gente tem um propósito. Existe um movimento ali de ressonância, tá? Então, a gente tem que parar, observar, analisar e fazer o nosso filtro, tá? Mas sem saber quem eu sou e o que não sou eu, fica impossível fazer esse filtro. Então, é, a gente fala muito, né, de observa, presta atenção, faz o seu filtro, mas se você for para esse lugar sem entender o que é fazer esse filtro, fica muito desafiador. São só palavras, sabe? E você fica assim, tá, mas o que seria isso? Então a gente precisa ir compreendendo, se aprofundando, tá? Para que a gente possa viver, né, nesse novo campo de autonomia, liberdade, que a Terra, né, que Gaia está nos proporcionando, está nos permitindo agora. E vamos ser honestos que daqui para frente meio que nesse sentido não temos mais uma via de escolha, sabe? Principalmente para nós que já estamos conscientes, um pouco conscientes, um pouco mais conscientes, né? Não vamos ser arrogantes aqui. Então, a gente que está se conscientizando um pouco mais, né? Nessa jornada, nessa caminhada e realmente está interessado, que é isso que mais importa. A gente existe essa chama, né? Essa fagulha que está sempre ali, constante no nosso coração, nos chamando, né, para compreender desses mistérios, de tudo isso que foi oculto, foi escondido, né, de nós, e que na verdade a gente só está relembrando. Então a gente está sentindo chamado para recordação, se para todos nós que estamos vivendo esse momento, tá? É inevitável, é algo que a gente pode até de vez em quando dar uma, né, é, vai para cá, vai para lá, dá uma disfarçada, né, se distrai um pouco, mas o seu coração te chama, não tem jeito, tá? Então, isso significa também que a gente tem condições, tá? É a nossa mente muitas vezes que nos engana, dizendo que é demais, que é muito difícil, que é muito penoso, e não, é justamente o oposto, é a nossa libertação, tá? Tanto a gente pede, né, por sabedoria, por iluminação, a gente faz as nossas orações e solicita, né, que o todo, que a fonte, que Deus, que o campo, a natureza, não importa, né, que o universo nos presenteie
com a graça, com a sabedoria, com a inteligência, com a iluminação, com a clareza. Mas quando ela aparece, às vezes a gente não está percebendo, a gente não está presente, não está captando, né? Isso tudo que está sendo ofertado. Então, é importante que prestemos atenção nesses movimentos que estão acontecendo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o meu desenho mesmo, tá? Para exemplificar mesmo, para mostrar principalmente para quem está começando a sentir o campo mais propício, né? O seu campo áurico interno aí, mais propício para receber esse tipo de informação. São camadas e mais camadas, tá? Então, não tem, eu sei isso, somente muitas vezes vai te enganar. Eu sei, pronto. Não, são muitas camadas e a gente tem uma vida inteira, né, de muito espaço-tempo aí para colocar em prática de forma paciente, tranquila, sem pressa, tá? Cada aspecto. Então a gente não está correndo contra o tempo, isso seria estar na sombra da paciência, né? Então, quando a gente olha para o gráfico corporal, para o desenho, tá? Esse é o mapa, tá, pessoal? Para quem ainda não está familiarizado, se é o seu primeiro momento, né, de olhar para isso, esse é o mapa, tá? Cada um de nós tem um mapa único, tá? Um mapa individual. Inclusive, você pode acessar no link que tem aí no canal, tá? Para você acessar o seu desenho, vai estar aí na descrição, tá? Ou você pode jogar no Google mesmo e você vai conseguir fazer, tá? Com os seus dados. É interessante que você tenha o seu horário de nascimento, tá? Por conta das questões mais realmente ali de detalhes das suas nuances energéticas, tá? Então é importante, sempre que possível, sabe, você procurar, tá? A sua certidão de nascimento, ou você buscar, né, no cartório se você não tem ela, tá? Para saber exatamente qual o seu horário de nascimento. Mas isso é para as nuances, os detalhes, tá? Para um primeiro movimento de você compreender o seu campo áurico, tá? E as suas chaves principais, a data já normalmente já serve, tá bom? Então, quando você gera o seu gráfico, você vai perceber que existem chakras, tá? Todas essas formas, geométricas que estão aí no corpo mesmo, né, humano, que você percebe, elas são os seus centros energéticos, os seus chakras são representações, né, claro, dos teus centros energéticos. Então, existem os chakras que eles são brancos, você percebe que eles estão em brancos, estão em branco, e eles estão abertos, tá? E existem os que estão fechadinhos, coloridos, definidos no seu gráfico corporal, tá? Basicamente, isso constitui, de forma bem simples, claro, bem básica, inicial, o seu ser e o seu não ser. Então, você precisa compreender, tá? Se você está em um processo, claro, de expansão da consciência, de conscientização de quem você é, de manifestar a sua essência aqui, o seu propósito, enfim, tá? De viver de forma iluminada, individual, que essa é a nossa nova etapa, de sair desse inconsciente coletivo, de estar consciente de quem você é, você vai ser levado para esse lugar por uma via ou por outra, de uma maneira ou de outra, tá?
Esse é o método, vamos dizer assim, mais claro para sua mente, principalmente, tá? Para deixar a sua mente mais segura. Então, essas informações, esse corpo de conhecimento, ele vem para realmente relaxar a sua mente, tá? Acalmar a sua mente. Porque ela fica buscando, ainda mais, né, nesse tempo que ela foi profundamente superexcitada e superestimulada, e ela acha que ela que vai fazer alguma coisa aqui, que ela que vai cumprir algo, e você se identificou com ela, com um não ser, tá? Então, por conta disso, nós precisamos trazer para ela esse conhecimento, trazer, tá? A parte que lhe cabe, tá? Então, ela está junto conosco. A mente, ela não é de todo, né, negativa, vamos dizer assim, tá? Ela serve a um propósito aqui, ela é observadora. Só que a gente se identificou realmente com essa personalidade, tá? A gente se identificou com o não ser. Tá? Tudo que é mental, tudo que é ego, é externo, é o não ser. E o não ser, ele também não é negativo, ele não é ruim, ele não é errado. Não é dentro desse tipo de via que a gente se encaminha para conseguir, né, essa nova consciência, essa iluminação, esse novo patamar, tá? Esse salto quântico. Não. A gente vai ter que caminhar em uma via bem de equilíbrio, de caminho do meio, senão a gente se perde, nesses bom e mal, certo e errado, tá? Então, o não ser, ele existe e vai continuar existindo, é o movimento externo, é o para fora, é o que não é meu, eu preciso ter esse discernimento, tá? E tudo que vem lá de fora tá me nutrindo, tá me alimentando. Tá? De alguma maneira, o todo, ele é como eu falei, a vida é um organismo vivo, a vida é muito inteligente, tá? Então já está tudo arquitetado, tudo planejado. Então você só está se conscientizando, você não vai controlar a realidade, tá? E tem muita diferença de controle para consciência. Então nós fomos nutridos muito com essa ideia de controle, 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 sabe? De controlar as coisas. E tanto é que isso se tornou uma reação natural nossa, tá? Então a gente vai destravando, desbloqueando, é, 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 desmistificando todo esse ideal para trazer a luz que está por trás dessa sombra. Então, através de movimentações do inconsciente, do que está lá fora, do que é o não ser, vem por trás daquilo uma luz, um potencial luminoso, potencial do ser, tá? Então, você precisa estar consciente de quem você é para perceber, tá? Então, basicamente, o mapa vai realmente mapear aí, tá? Os nossos códigos genéticos, tá? Nós temos 64 códigos, tá? Dentro da nossa matriz, tá? No nosso DNA. Então, dentro desses 64, a gente tem os que são ativos e os que estão dormentes, tá? E muitas vezes são ativos por outras pessoas. Ativos pelo campo planetário, tá? Pelo programa planetário que está rodando naquele dia. Então, uma hora ou outra, todos nós vamos experimentar todos esses códigos sendo ativos, essas chaves genéticas, tá? Só que a gente precisa compreender quais são os nossos, realmente, que foram planejados para a gente vivenciar, e o que não é nosso, que a gente está recebendo realmente, tá? Emprestado, transitoriamente, vamos colocar assim, tá? Então, a gente tem, né, no nosso planejamento, mapeado todos esses códigos que são ali as portinhas, os numerozinhos que vocês estão vendo dentro desses chakras, tá? Dentro desses centros energéticos, eles estão em vermelhinho, tá? Nesse caso aqui,
né, nesse específico tá com essa cor. As cores não são relevantes, tá? Cada plataforma aí vai usar a cor que prefere, tá? Então, aqui nesse caso, essas bolinhas, esses números que estão circulados, coloridos em vermelho, são, tá, os códigos que a gente tem aí ativos, individual meu, tá? Que não vai mudar, durante essa jornada de vida, tá? Para essa trajetória aqui. Então, eu vou ter sempre aquela temática ali, ou seja, eu preciso, tá, desbloquear e chegar ao máximo potencial luminoso dentro daquele código. Eu preciso destravar mesmo, sabe? Abrir, usar essa chave, abrir, tá? Essa porta, esse portal, são chamados de portais também, tá? Porque a gente precisa abrir, ver o que tem lá dentro, o que a gente precisa curar, precisa liberar. O que a gente recebeu de programação, de planejamento, para quê? Para ajudar o processo de ascensão de Gaia. Então, no macro, no fim mesmo das contas, não é sobre nós, tá? A gente está aqui como servidores, tá? Para acordar, para liberar esse código genético. A gente vê muito que vem sendo dito isso em várias vertentes religiosas, né? Não importa qual que seja, vertente aí espiritual, enfim, sempre diz a mesma coisa com outras palavras, que a gente precisa libertar, que a gente precisa iluminar, que os mestres vieram para isso. Todos nós, né, viemos em prol dessa libertação, tá? Então, é justamente nesse sentido de a gente recebeu, tá? A gente recebeu ativações específicas. É como se fosse realmente um grande plano. Eu tenho aqui um trabalho, um projeto Nova Terra, tá? Eu tenho um projeto aqui para fazer, e você leva esse projeto para várias pessoas, tá? E cada um vai cumprir uma tarefa dentro daquele projeto, tá? É a mesma coisa, cada um de nós veio cumprir várias tarefas, tá? Não é só uma. Então, nós temos várias chaves aí ativas que a gente realmente precisa, né, realmente colocar nossa energia, colocar nosso foco ali para conseguir liberar, tá? Porque essas sombras que estão dentro desses códigos genéticos são sombras que foram herdadas, tá? Dentro desse processo de Gaia e ancestral, e que nós nos ofertamos para trabalhar, tá? Em prol desse sonho da Terra, da nova Terra, a gente se colocou nessa posição de servidor mesmo, tá? Para liberar essas chaves, para liberar esse potencial genético, para que na próxima geração já esteja um pouco mais limpo, e assim a gente vai fazendo o processo de limpeza. Mas se eu não tenho consciência do que eu tenho que limpar, do que é a minha tarefa a ser feita, não vai acontecer, eu vou ficar perdido. Isso é estar inconsciente, você tá rolando assim, sabe? Meio que no além, indo, sem saber o que você tem que fazer aqui, qual é a sua direção, tá? Então você fica sendo uma marionete mesmo, um joguete ali do sistema, do programa, da Matrix Maia, tá? Então, o movimento é estar consciente dentro do Maia do que a gente está fazendo aqui, tá? Durante esse período, tá? Dessa experiência que a gente se propôs a viver. Então, não é controlar, aniquilar e acabar com alguma coisa, nem fugir, nem sair correndo daqui e demonizar tudo isso que acontece aqui. Não. Estar consciente é uma coisa muito mais elevada do que isso, né? Não se toma lados nem partidos aqui, tá? Então, você consegue ir se aprofundando no seu verdadeiro ser, no que você veio aqui para fazer, quem você é, quando você começa a ter consciência sobre tudo isso, tá? Então, os seus chakras que estão fechados constituem o seu ser e os seus portais, tá? Ativos, os seus códigos genéticos, tá?
que estão ativos dentro do seu planejamento, da sua programação, tá? Então, eh, isso é muito importante, porque, você vai liberando realmente, tá, eh, esse código, tá, vai libertando para um potencial de elevação, para um potencial que a gente já viu muitas histórias aí, né, e elas são importantes, tá, para que a gente destrave, no nosso inconsciente aí coletivo, algumas crenças limitantes, que é justamente aquela, a história, né, do mestre aí, o Saint Germain, por exemplo, que a gente sabe que conseguiu fazer essa liberação de todo o seu código, né, e viver por muito tempo de forma, a rejuvenescer sempre o seu processo celular, tá. Eh, então é quando o ser está vivo em todas as suas células, todos os seus códigos genéticos. É quando você tem consciência de todas as suas partes, todos os seus detalhes. É o chamado também, resgate de fractais, né, é colocado dessa forma, porque a gente tem que ir vindo, a gente vai passando por várias camadas, né, a gente tem uma superfície, sabe, a gente vai devagar e depois a gente vai se aprofundando, é assim que as coisas funcionam, até que as coisas ficam mais claras e ficam mais realistas, né, a gente vai vendo que dentro da nossa realidade, a gente vai sendo, eh, colocado para viver certos padrões, tá, certos padrões, tá. Então, ali você vai conseguir ver, que o que o seu ser de fato precisa, sabe, movimentar, para trazer iluminação para determinado código genético, tá. Eh, vou colocar aqui um exemplo, tá, dentro dos chakras, esse é um movimento inicial aqui, tá, básico. Então devagar a gente vai compreendendo as coisas, tá, não precisa, querer entender tudo nesse momento, né. Inclusive, essa é uma fome muito mental, a gente vai dentro daquilo que nos é ofertado sempre, tá, e, se colocando de forma aberta a aprender, tá. Então, no meu caso ali, nesse caso desse desenho específico que você tá vendo, você vê que tem muitos chakras, abertos, tá. Então tem muitos chakras que estão em branco, ou seja, esse é o meu não ser, tá. Então eu posso ser condicionada aqui de várias formas, se você for perceber, tá. Sobre o meu valor aqui no coração, sobre o meu amor próprio, sobre o senso de identidade, os ambientes, eles, me moldam muito. Então cada, chakra, cada centro vai trazer, um tipo de condicionamento que você vai recebendo do campo, das pessoas, do seu entorno, tá. Então você tem que estar muito atento para não pegar o que não é seu. Então, todos esses chakras você vai ter que conhecer profundamente, cada centro desses, para poder entender que tipo, de condicionamento você está recebendo, tá, com coisas que não são suas que você está recebendo. Não é de todo, como eu falei, negativo, isso não existe, tá. São faces da mesma moeda, da mesma essência. Então, eh, vou colocar o exemplo aqui do chakra sacral, tá, que é o segundo ali, tá, de baixo para cima, dentro da linha realmente aí, é é a linha reta que tem aí, tá, na nossa coluna. O segundo chakra ali, o meu tá branco e tem uma bolinha vermelha com o número 27, tá. Então, esse chakra, eh, ele é aberto no meu caso, né, ele tá branquinho ali. Isso significa
que eu estou captando a energia, a disponibilidade energética dos outros e não minha, tá? Então, claro que a gente precisa ter um entendimento, primeiro, do nosso campo áurico, tá? O meu campo é um campo de guia, de projetora. Então, esse campo áurico que está ao redor desse corpo, ele absorve. Então, é o campo mais vulnerável que tem, tá? Mais suscetível nesse sentido, das energias ao seu redor. Então, somos os que mais precisamos ainda estar inconscientes, né? Até para poder guiar e orientar as outras pessoas, né? Sobre tudo isso, sobre essa realidade, tá? Então, a gente faz esse processo de absorção por um motivo, né? Por um propósito, para a gente conhecer o outro tão profundamente, né? Para poder trazer essa guiança, essa orientação. Então, tem o aspecto sombra, vamos dizer assim, aspecto luz, né, desse potencial. Se trata de uma mesma coisa, só que com duas faces, percebe? Então, quando eu faço esse movimento de absorção, eu estou percebendo nesse chakra específico o potencial de energia que o outro tem. Quanto de energia ele tem disponível, quanto de gasolina ele tem ali, tá? Dentro do seu veículo para utilizar. E às vezes ele não está utilizando, ou às vezes ele está muito, utilizou demais, ele está abusando do campo, tá? Então, se eu não tenho consciência disso, por exemplo, eu acho que eu tenho essa energia, porque eu estou absorvendo essa frequência do campo e estou achando na minha ignorância que eu tenho muita energia, tá? Então, é uma grande cilada, né? Quando a gente está nesse movimento de ignorância, mas também é necessário que a gente passe por isso, né? Para a gente aprender. Poxa, eu já vivi isso, eu já sei o que é isso, tá? Então, chegou o momento de eu aprender como lidar com isso. Eu experimento isso, né? Em primeiro momento eu vou experimentar. Eu vou ser colocado em provações na minha vida para eu ver que eu preciso aprender a lidar com isso, porque senão eu vou me autodestruir. Aí não vou cumprir aqui o meu propósito que eu vim para cumprir, porque eu estou inconsciente, eu estou ignorante sobre essa realidade, percebe? Então são muitas nuances, pequenos detalhes que formam um conjunto inteiro de quem você é, tá? Então o mapa vai nos trazendo muita clareza sobre esse movimento de navegação, tá? Então aqui, quando você tem um chakra branco no seu gráfico aberto, você vai potencializar, você vai amplificar aquilo, aquela temática, aquela frequência, aquela energia, tá? Que está contida ali, que está contida no campo, nos outros, nas outras pessoas. O que isso significa? Continuando com a minha exemplificação ali do chakra sacral. Se eu estou no mesmo ambiente que uma pessoa que tem o chakra sacral fechado, definido, um gerador, né, de energia aqui, eu vou amplificar aquela energia dele. Não bastando eu achar que eu tenho energia, eu vou achar ainda que eu tenho, sabe, muito mais. E eu vou ampliar o potencial energético dele, daquela outra pessoa, tá? Então, é muito importante que a gente perceba tudo isso para conseguir navegar de forma consciente, né? É muita atenção aos pequenos detalhes que a gente vai tendo que ter ao longo da nossa trajetória para não cair, tá? No esquecimento. O esquecimento é uma das maiores sombras, né, que a gente tem aqui na humanidade. Então, a gente vai ter que ir relembrando toda essa sabedoria para que a gente possa lembrar de quem a gente é de fato, tá? Energeticamente falando, não é uma identidade, não é alguém que eu fui em outra vida, é um relembrar, é um lembrar quem eu sou, saber quem eu sou, no nível energético, nível sutil,
tá? Eu sou não é uma persona, eu sou não é um personagem, não é alguém, é uma frequência, é o quociente energético que você carrega, a sua assinatura galáctica, tá? Não importa de onde você veio, não é isso que é relevante para o seu processo. O que é relevante é você saber quem você é a nível quântico, tá? A nível de energia, de frequência. Então, dentro desse exemplo, é um mínimo e é só uma pequena partícula dentro desse chakra, tá? Dentro da minha movimentação específica. Você percebe que já é bastante coisa para estar atento, tá? Por isso que o nosso processo é sem pressa e sem pausa. Tem que continuar, porque senão a gente meio que perde o embalo, né, também. Então a gente não precisa ter pressa, mas a gente tem que continuar andando, continuar navegando, sabe, sem esmorecer, sem desistir do nosso processo, tá, de conscientização. A gente descansa, a gente toma um fôlego e continua, tá. Então você percebe que já aqui, né, eu já fui muito condicionada. Só que na minha infância eu sempre achei que eu era super energética, né, nesse nível de disponibilidade, de vitalidade para fazer inúmeras coisas. E eu sempre me colocava nesse lugar. Eu era aquela criança mais, né, implacável, que ninguém conseguia segurar, porque eu estava amplificando a energia de todo mundo. Eu estava pressupondo que eu tinha uma energia que eu não tenho, tá? Então, isso faz com que a gente abuse da frequência no campo. E aí, por isso que existem abusos. Você vai ver abusos, pessoas sendo abusadas próximas de você, ou acontecendo abuso com você mesmo, sabe? Ou você se vendo o abusador ali, até mesmo se assustando com essa situação de vir essa necessidade de você abusar. Isso está só demonstrando que você está abusando da energia do campo, tá? Mas é ignorante, é inconsciente que você vai fazer. Até que a luz chegue, até que você perceba, opa, essa realidade, né? Muitas vezes você vai colher muita coisa ainda, muita. Você vai achar que está plantando laranja, mas está colhendo limão, você vai perceber, poxa, acho que não é bem isso que eu estou plantando, não. É, e conforme a gente vai chupando esse limão azedo, a gente vai percebendo, poxa, tem alguma coisa errada. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para algumas pessoas, né? Esse momento não parece tão legal assim, né? Aquele momento que você está vivenciando, poxa, azedo, não tem jeito, tô sentindo isso. Né? Mas você estar percebendo que, poxa, tem alguma coisa que não está tá sincrônica, não tá ressonante, tá? Não tá casando uma coisa com a outra, não tá harmônico o rolê, você vai perceber, poxa, tem alguma coisa, vamos investigar, vamos ver o que é isso, vamos buscar clareza, vamos ir atrás. E é assim, não é de uma hora para outra, tá? Então, quando a gente vai percebendo que, poxa, tô colhendo uma coisa que não é o que eu achei que eu tava plantando, tem alguma coisa aí. Vamos buscar respostas, tá? Para mudar essa minha movimentação de origem. Né? Eu tenho que ter consciência disso, que eu estou fazendo alguma movimentação que não é coerente, porque está dando esse desalinhamento, está acontecendo essa dissonância, né? Então, não é para ser assim, tá? O campo, ele vai por uma via muito harmônica, muito abundante, muito prazerosa. Não que não tenhamos desafios, né? Os desafios são maravilhosos, como eu falei, mas você cada vez mais vai percebendo que quando você vai tomando consciência de cada uma desses detalhes de dissonância que você está em que você está atuando, você vai tendo uma vitória, você vai conseguindo, vou liberar esse espaço para plantar meu pé de laranja que eu tanto quero,
vou plantar aqui a sementinha certa. E isso vai te dando mais força, mais vigor, porque você vai percebendo as coisas, sabe? Você não é mais alguém que está ali no escuro total, sem perceber nada. Você tem, ó, a primeira luzinha, segunda luzinha, e assim vai fazendo uma iluminação maior, vai trazendo mais clareza para esse seu ambiente, né? Escuro. Mas basicamente, gente, eu só queria trazer um exemplo porque eu sei que trazer o conceito é uma coisa e chega na hora do vamos ver é outra, né? Esse é um pequeno exemplo que eu pude trazer aqui, tá? Que o campo disponibilizou. E são muitas, você percebe a partir desse exemplo que são muitas camadas que a gente tem de véus, né, do esquecimento, de ilusão, de inconsciência, de ignorância que a gente precisa ir retirando. É para isso que nós estamos aqui. Se tem algo que a gente precisa se empenhar, de fato, é isso. É trazer essa limpeza para o nosso código genético, restaurar e limpar todo o nosso gene, todas as nossas células, tá? Para trazer esse poder luminoso que todos nós temos por direito, só não estamos percebendo, tá? Só tá ali meio escondido, meio oculto, e não tem nada, eu sei que assusta muitas vezes. Quando a gente fala de sombras, o oculto, a sua mente, o seu sistema inteiro já entra em um estado de defesa psíquica, sabe? Mas você tem que compreender que por trás disso, né, como eu falei, sempre tem uma luz. Tá? Então está escondendo um potencial, está escondendo um grande talento, um grande dom, uma grande dádiva, um presente divino, uma graça, tá? Então não se acovarde, é por isso que sempre é trazido nesse sentido, né, dos guerreiros da luz, de trazer a coragem, a ousadia, de usar o que você tem, sabe? E não ficar impedido, não ser impedido, não se sentir congelado, sabe? Pelo medo, tá? Esse medo ancestral. E a gente vai liberando essas camadas somente quando a gente se atreve a ter coragem e olhar para todos esses aspectos sombrios. Eles, no primeiro momento, parecem sombra. Você faz aquele movimento, parece gigantesco, né? Você vai olhar de verdade, não é aquilo tudo, tá? É uma projeção, é uma ilusão, né? Então, o ser vai sendo representado no mapa, tá? Justamente com essas constituições. Se você ainda não fez o seu gráfico corporal, faça, dá uma olhadinha, se você tem algum conhecimento já sobre os chakras, tá? Algumas nuances não são verdadeiras, tá? Dentro das tradições que a gente tem aí, já foram, não que não sejam verdadeiras, mas já foi atualizado, tá? Já foram transcendidas, tá? Então a gente já tem 9 chakras, tá? Então a gente já tem movimentações muito diferentes, cada chakra aí vai trazer um potencial, vários potenciais, melhor dizendo, né? Para a gente resgatar, para a gente curar, para a gente transcender. E muitos, né, vocês percebem que vão trazendo vulnerabilidades, né, mas também sabedoria, tá? Dentro desses chakras que a gente tem abertos, que a gente capta ou não ser, a gente se torna muito sábio, desde que a gente, né, vá aprendendo a navegar, como eu disse, tá? No Maia, a gente vai aprendendo como que o não ser se comporta. Como que o não ser opera? Você se torna mestre sobre isso, né? Se você souber utilizar os seus dons e talentos, se você souber utilizar essa força a seu favor, e não para te manter ali aprisionado, cativo, sabe? Ai, não, isso é negativo, isso é ruim. Todo, é que nem eu falei, tudo que você olha na sua vida e você, a sua mente te chama para aquele lugar, que coisa horrível, que coisa negativa, e eu quero me afastar disso. Olha, dá uma olhada mais uma segunda vez.
olha mais profundamente. É isso mesmo? Será que não é a sua visão? Você não está enxergando só o lado sombra? Você não está virando essa chave, não? Não está virando o outro lado para ver, de uma nova perspectiva? Você não está atravessando, isso não está te amedrontando, te afugentando? Você não está resistindo a se aprofundar, mergulhar nesse abismo e encontrar a luz que está escondida, o tesouro oculto? Ah, porque assusta. É que nem eu disse, e esse é o mecanismo principal, é assustar. Então, quando você transcende e sabe que essa é a jogada, justamente, que é tentar te assustar para você correr em disparada para outro lugar e se perder mais de quem você é, você vai com coragem mesmo e você sabe que você vai resgatar o seu poder interior, tá? Por essa via. Gostaria de trazer aqui também, por meio desse vídeo, o convite, né, ali para a escola. Eu tinha colocado o post, mas não trouxe, né, por meio de vídeo. Todos esses conhecimentos, eles são muito profundos, tá? Tem muita coisa envolvida, como vocês já perceberam, eu vou trazendo aqui conforme o campo, né, aberto, permitir um campo aberto, ele não dá pra gente se aprofundar muito, tá? Isso é a natureza, não tem nada de errado, é normal, tá? Eu vou trazendo aqui em que for permitido, tá? Pelo campo, normalmente, tá? Só que é necessário que a gente tenha, tá? Um campo fechado, em que a gente traga mais profundamente para aqueles que já estão preparados, para aqueles que vão dar os seus próximos passos, já se sentem prontos para isso, para se aprofundar em todo esse conhecimento. E principalmente sentem o chamado, né? Isso que verdadeiramente importa. Para conhecer melhor a si mesmos, tá? Então, a escola vai ser bem simples, tá? Bem tranquila, assim, você faz a troca diretamente comigo, só entrar em contato e tem o meu contato, tá? Para que você fale comigo, a gente faz aí a energia de troca, tá? E vai funcionar de forma mensal, pelo menos uma aula semanal, a gente vai ter com toda certeza. Mas vai ser conforme o campo for nos apresentando, e ali a gente vai tratar justamente dessas sombras, tá? Das camadas, né? Desse inconsciente coletivo, do que é nos apresentado no dia a dia e como que a gente faz para destravar essas chavezinhas para o potencial luminoso. Cada uma a gente vai ter acesso, tá? Profundo, intenso, e vai poder ver isso acontecendo na nossa vida e poder fazer as mudanças, as transformações que a gente precisa nesse código genético, tá? Então é uma transformação profunda, né? Que a gente vai estar trabalhando ali por meio das aulas. Então você vai receber o link de acesso à playlist, vai estar no YouTube, né? Mas uma playlist oculta com as aulas, tá? Da escola interna, para que vocês consigam se tornar realmente os mestres de si mesmo, ter autonomia, sabe? Porque não adianta a gente pedir pela luz e quando ela vem a gente não a recebe, tá? Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento já a um nível mais elevado, vamos colocar assim, tá? De consciência mesmo, mas ele não é complexo, tá? Não é difícil de ser entendido. Aí você vai relembrando, ativando de volta as suas chaves, porque muitas vezes a gente olha para o gráfico corporal, a gente olha para as nossas chaves genéticas ali, e a gente vai ver, né, vou trazer profundamente a temática de cada uma, o que que a gente, como que ela se apresenta na nossa vida, né? E às vezes a gente não se sente pertencente àquilo, a gente sente, nossa, esse não sou eu. Com certeza que sou eu, porque a gente viveu muito conforme aquilo que nos ensinaram que a gente é. A gente deveria ser, como a gente deveria se comportar, sabe? E a gente ficou muito distante do nosso ser. Então, para nossa mente, o nosso ser é um desconhecido.
né, porque ela é o não ser, tá. Então a gente tem muito essa identificação com a mente, com o personagem, né, de quem a gente é ou deveria ser, sabe, por conta de muitos condicionamentos que a gente vai recebendo durante a nossa jornada de vida, tá. Então é de suma importância que a gente, redescubra, né, revele de novo o nosso ser em essência e manifeste ele, tá. E aí a gente tem um mapeamento, como vocês perceberam, né, muito intrincado, muito específico de quem você é, e você vai conseguir aí liberando esse potencial todo que tá só, né, ali dormente, adormecido, tá. E você vai saber o que que é seu, de fato, tá, o que que você precisa lidar, quais são, as coisas que você precisa dar atenção e aquilo que não lhe pertence. Aí vai ficar muito claro isso, você vai ter, eh, como saber, como discernir, enquanto você fica nesse embolo, nessa confusão de informações que se tornou o campo de Gaia, você vai se perdendo cada vez mais de quem você é, não retornando, sabe, ao ser em essência. Então o meu convite para vocês está aí, para quem quiser se aprofundar nesses conhecimentos, tá? Não só dentro das chaves genéticas, né, do desenho humano, a gente vai trazer as sombras, o inconsciente, a inconsciente individual, inconsciente coletivo, tá? Você vai conseguir realmente aí decodificar esses códigos, tá? Que essa linguagem que a gente vê aí da vida, ela é muito diferente, né? Ela se apresenta na forma, ela se apresenta em experiências, se apresenta em sonhos, se apresenta, né, na prática, e você é realmente colocado, né, naquele movimento de vamos lá, o que que você vai fazer com isso e agora? E se você não tem, né, um conhecimento ali interno primeiro sobre como lidar com aquilo, o que isso está te indicando, o que isso está sinalizando, fica muito desafiador. Você fica realmente perdido. E aí os padrões se repetem e você não sabe nem o que mais está acontecendo. Você vive em caos, em confusão. Tá? Então, quem sentir, é só entrar em contato comigo, se tiver mais alguma dúvida, né? É bem tranquilo, tá bom, pessoal? Espero que tenha trazido aí um pouco de clareza para vocês, tá? Ou nem que seja um pouco de curiosidade, sabe? Para que vocês possam se aprofundar nesse autoconhecimento, nesse revelar de quem você é. Eu espero ter sido uma contribuição no seu processo, tá? Mesmo que, como eu disse, uma mínima fagulha, sabe, de desejo, de vontade de caminhar, de trilhar essa jornada rumo ao seu ser, é, já me sinto muito contente. Fico muito feliz e agradeço por todos vocês que estiveram comigo até aqui. Até uma próxima.